esta revisão, ela serve para ajudar a gente a pensar como vão ser os próximos passos, tá? A próxima etapa que a gente tem que lembrar é com relação justamente à redução da excreção. E aí a redução da excreção, deixa eu diminuir este daqui. A redução da excreção, ela vai ser causada por depleção de volume, eventualmente. A gente sempre precisa lembrar disso. Opa, não é isso aqui que eu queria fazer, é isso aqui. A gente vai ter um bloqueio da aldosterona. E a gente tem também uso de anti-inflamatórios ou, eventualmente, né, um hipoaldosteronismo primário, que é muito mais raro, que não vem aqui ao caso, né? Esse paciente já teria mostrado sintomas aqui em outro momento. Certo. Vamos voltar aqui para o meu mapa mental. Excelente. Boa. Certo, galera. Essas são as duas grandes causas, tá bom? E aí a gente pode colocar aqui também, eventualmente, medicações, tipo anti-inflamatório, outras glomerulonefrites. Isso aqui também tá aqui, tá? E aí lembra, né? Pode ter o hipoaldosteronismo, só que aí, de maneira geral, ele é um hipoaldo secundário a todas essas outras coisas que a gente já falou. Mas pode existir o hipoaldo primário, que aí normalmente está associado a RAS grave precoce. Certo? Mas num paciente mais velho, a gente normalmente pode ter um hipoaldosteronismo secundário. Como que acontece esse hipoaldosteronismo, Vinícius? Bom, primeiro, seja por causa das medicações, né? Então, uma medicação como a espironolactona, ela está inibindo, né, a aldosterona, que ela vai inibir o canal de sódio. Então, sem essa inibição, eu tenho praticamente uma resistência, um down regulation, né, com relação à secreção de potássio e a aldosterona. E a gente pode ter também a produção reduzida, então, acidose tubular, a gente tem doenças renais crônicas ou agudizadas, o próprio uso das medicações, cadê? Bloqueio da aldosterona, uma das coisas que bloqueia a aldosterona, BRA, certo? E ECA. Claro que isso daqui é em menor nível, né, do que a própria espironolactona propriamente dito, né? Mas o próprio BRA e ECA já agem aqui na renina, angiotensina e vão agir em um tipo de feedback bloqueando a aldosterona, certo? Então, a gente tem que lembrar dessas medicações, porque muitas vezes esse nosso paciente ele vai estar ali usando uma ou outra, ou se a gente for pensar aqui nessa questão do beta-block, né? O beta-block, BRA e espiro, o paciente pode ter 3 medicações, né? Que pode estar causando ou cursando com essa alteração, tá? Então, muito cuidado com as medicações e lembrar aquilo que pode ou não alterar o fluxo de aldosterona e, consequentemente, o fluxo de potássio, tá? E aí a pergunta do colega veio pensando, olha, eu tenho uma apresentação clínica. Qual a apresentação clínica? Normalmente assintomático. Só se a gente fosse em casos graves. Em casos graves, a gente está pensando em arritmias. Em casos moderados, já tem uma fraqueza bem importante. Fraqueza importante. E em casos graves, arritmias. Arritmias. Beleza. Mas o colega vem falando, pô, um paciente meu, que ele está assintomático, que ele tem comorbidades importantes e que essas comorbidades importantes, inclusive, provavelmente levaram a esse aumento do potássio. Só que essas outras comorbidades, o que eu faço agora com elas? Né? Então, o aumento do potássio, ele implica na mudança das medicações, E aí a resposta
Provavelmente não. Provavelmente não. Certo? Primeiro, a gente tem níveis, né, de segurança no sentido de hiperpotassemia, né? Qual que é a apresentação de gravidade, digamos assim? A gente estaria pensando aí em quadros, os assintomáticos, a gente pode ter apresentações de potássio até 7 às vezes. Potássio, às vezes de 8. E a pessoa está assintomática, tá? Os graves são potássio acima de 9, 10, acima de 9, normalmente, tá? E os moderados são bem mais difíceis da gente encontrar, porque ou a gente vê esse paciente grave na UTI, ou a gente vê esse paciente assintomático, de boa, na nossa mesa, a gente olha o potássio e fala, meu Deus do céu. Eu até peguei aqui, primeira coisa que quando a gente vai manejar um paciente, então encontrou, a gente vai ver o nível de potássio dele. Então, deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Nível de potássio. Caceta. Apresentação clínica. Se o paciente tiver algum tipo de sintoma, então, se ele chega com um eletrocardiograma que você já achou esquisito, então atenda. Ou se ele já chega com espasmo muscular, com paralisia muscular. Esse paciente, de maneira geral, ele tem uma emergência associada à hipercalemia, tá? E aí o manejo aqui vai ser com glicoinsulina, vai ser com aquele monte de coisa que não vai ser o momento da aula, tá? A gente até pode fazer uma aula de manejo de hipercalemia dentro da UBS, mas como não foi o objetivo da conversa hoje, eu quis... A Gabi trouxe aqui gluconato, a glucoinsulina e tudo mais. Teve alguma coisa? Emergência. Tá, então não tem apresentação clínica, paciente assintomático. A gente vai ver, primeiro, se o nível do potássio dele é acima de 6,5. Porque se o potássio for acima de 6,5 e a gente tem a dúvida com relação a como manejar aquele paciente, a como... se eu entendo que o nível de potássio dentro do sangue não necessariamente é o nível de potássio verdadeiro, este 6,5 ele pode, inclusive, às vezes ser 7, às vezes ser 8, certo? Então, mesmo que o paciente esteja assintomático, aí eu já vejo isso daqui, tá? Eu vou encaminhar para urgência.